Vamos, irmãos, à palavra do Senhor. Convido-os à leitura de novo no livro de Malaquias, capítulo 1, verso 6. Só vamos ler o verso 6 dessa vez. Hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais a todos os pais. Vamos falar um pouco disto. Vamos lá. 1, 2, 3. Só o 6. O filho honrará o pai. É a normativa. Então, vem a pergunta. Se eu sou pai, disse Deus, onde está a minha honra? Diga aí, o filho honrará o pai. Bem forte. Essa é a norma, ok? Aí vem a pergunta de Deus. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Então vamos lá de novo. O filho, se eu sou pai, de novo. O filho honrará o pai. Se eu sou pai, agora sozinhos, vamos embora. Amém. Por favor, queridos, tomem seus lugares. O livro de Malaquias é uma espécie de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. É o último registro escrito, profético, antes de um silêncio que durou cerca de 400 anos. Os bons tempos de Israel eram agora, neste tempo, saudade. Tinham ficado para trás épocas de Elias, de Eliseu, de grandes milagres. A realidade agora era a amarga saudade. E esta amarga saudade trazia com ela a lembrança dos tempos do cativeiro da Babilônia. Esta semana eu fui ao Rio. Que dia que eu fui ao Rio? Terça-feira. Para estar com um servo de Deus. Um homem de Deus. Que preside a nossa convenção nacional. Bispo Manuel Ferreira. E eu pude ver o cuidado dos filhos para com o pai. E todas as vezes que eu posso, eu lembro a alguém, desfrute da alegria que Deus te dá, de ter o seu pai perto de você, enquanto ele está perto de você. No dia 6 de dezembro de 1997, 6 de dezembro de 1997, eu tinha 30 anos. Naquele mesmo mês eu faria 31. Foi quando eu perdi meu pai. Então eu já tenho quase que o mesmo tempo
que vivi com meu pai, sem o meu pai. Esta semana estava com a Suzy, ouvindo uma música de um pai com a filha cantando. Como é o nome dele? Fábio Júnior. Pai era o nome da música. Me deu uma saudade do meu pai. Gente, como é difícil a saudade do meu pai. Israel estava vivendo tempo de saudade. Porque quando teve, não soube aproveitar bem. Louvem a Deus pelo nosso irmão Wolverine. Um dia eu disse que a mocidade estava chamando ele de Wolverine, aí a Alessandra falou assim, então eu estou bem na fita. Deus abençoe vocês. Então, os bons tempos para aquele povo agora era saudade. Tinham ficado para trás. E eles agora sofriam a saudade de um dia terem desfrutado grandes bênçãos e já não tê-las mais. As reformas que Esdras e Neemias empreenderam também ficaram para trás, depois do cativeiro da Babilônia. E já não eram mais celebradas, nem mesmo lembradas. Eles simplesmente tinham deixado cair no esquecimento. Aqueles tempos maravilhosos em que Deus tinha dado a eles o privilégio de serem corrigidos pelo Pai. Pai que tem um amor tão profundo que é capaz de levá-lo à correção de rumos, para que a gente não se perca na história. Meu irmão mais velho, Valmir, tomou um tapa do meu pai no dia que casou. No dia que ele casou. Momentos antes do casamento, nervos à flor da pele, ele respondeu alto à minha mãe, com desrespeito. Meu pai deu um tapa no ombro dele, assim, ele foi longe e falou, rapaz, respeite a tua mãe. Depois que você casar e for morar onde você estiver, você repensa a sua vida, mas aqui não. Pai corrige filho. Porque pai que não corrige filho, não o trata como filho, o trata como bastardo. Leia isso no livro de Efésios, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 4 até 13. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, nossos pais aqui na terra, na verdade por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, nosso Pai Celestial,
para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, esse texto de Hebreus demonstra a prova do amor de Deus. E mais do que isto, revela que Deus nos recebeu por filhos, como adoção. E isto nos proporciona sermos corrigidos por Ele. Ainda bem, quem teve pais que corrigiram. Se você quiser criar um problemático, deixe seu filho crescer sem disciplina, porque ele não conhecerá limites, e não conhecendo limites, não conhecerá que não é bom sair da estrada, ainda que o caminho seja estreito. Na disciplina, Deus se revela como um pai amoroso, que nos corrige porque Ele nos ama. Quem aqui já tomou um corretivo do pai? Levanta a mão aí. Foi bom ou ruim? Depende. Eu me lembro que meu pai bateu na gente uma vez, de cinta, 3 cintadas em cada filho, por causa do meu irmão Daniel, que respondeu à minha mãe, na frente do meu pai. E minha mãe, como não podia deixar, dedurou nós tudo. Ela disse: não é só ele não, todos me respondem. O pai então mandou todo mundo para o chuveiro. O mais velho era o Valmir. Primeiro Valmir saiu. A gente lá de dentro escutou 3 cintadas. E o grito do Valmir. Depois foi a vez do Daniel. Eu era o terceiro. Dizem que em todas as famílias, o terceiro filho é o mais bonito. Eu acredito firmemente nisso. Daniel saiu. Depois saiu eu. 3, que ficou um vergão roxo. Doeu. Mas a gente aprendeu que tinha que respeitar minha mãe. O Moisés ganhou o bônus da idade, porque ele era o menorzinho, tomou uma cintada só. E eu acho que meu pai teve mais dó dele. Mas isso tudo para dizer que no momento a correção não parece boa. Mas depois ela produz frutos maravilhosos e marcantes para a nossa história. Quem aqui achou bom quando tomou uma surra do pai e disse assim: ah, que legal, foi bom, hã? E quem hoje, depois de ter passado esse tempo todo, disse: olha como foi bom aquilo? Levanta a mão aí. Pois é isso aí. Então, a palavra bastardo é uma designação para filho ilegítimo, que não recebia a mesma atenção, seja na herança, seja no cuidado, seja na disciplina. E cuidado, porque a Bíblia diz que o pai não pode ser espancador. Está escrito, pai não pode ser espancador. Espancador está em pecado. Mas tome cuidado para você se manter disciplinador do seu filho. Entenderam bem? Então, as provações ou eventuais sofrimentos da vida, de alguma forma, podem ter a ver com uma espécie de lapidação pedagógica.
para que os filhos de Deus sejam, de alguma forma, bem-sucedidos, tanto neste mundo, quanto no mundo vindouro. Então, correções de início causam tristeza, mas elas produzem frutos permanentes. Então, em casa nós aprendemos que deveríamos respeitar nossa mãe. É claro que a gente já tinha ouvido isso sei lá quantas vezes, mas no dia que meu pai resolveu traduzir a fala em 3 sentadas, deu um upgrade na informação. Então a disciplina empreende em nós transformações, seja no caráter, seja no comportamento, na conduta da vida, no testemunho, na forma como a gente age com o próximo, na forma como a gente vive o relacionamento conjugal. Pais, deixem seus filhos saberem que vocês amam a sua esposa. Deixem seus filhos perceberem como vive o casal de verdade, não fictício. Na conduta e no testemunho, na forma como a gente lida com o dinheiro. Depois dá uma olhadinha em Hebreus capítulo 13, versos 5, 6, você vai ver que a disciplina de Deus nos ajuda a lidar bem com o dinheiro. A fidelidade de Deus se mostra então inegociável. E nós nos lembramos dos ensinamentos do Senhor, das orientações de Deus, de honrar a Deus nos detalhes da nossa vida. E nós honramos a Deus quando honramos os nossos pais. O culto é centralizado solenemente na pessoa de Jesus Cristo, mas ele não acaba com a bênção apostólica aqui. É uma celebração constante. O jeito que você trabalha, o jeito que você se conduz, o jeito que você negocia, o jeito que você vai ao mercado, o jeito que você se conduz no trânsito, o jeito que você se comporta na escola, seja como professor, seja como aluno, o jeito como você se comporta no casamento, isto tudo pode ou não ser um culto, que o culto não termina nunca. Entendem? Sim ou não? Ok. Então, ninguém é suficientemente bom que não precise de alguma correção. Veja o que a Bíblia ensina ou nos mostra sobre Jesus. Hebreus, capítulo 5, verso 5. Hebreus 5, 5, diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, leia lá. Não. Ainda que ele era filho, está falando de quem? De quem, gente? De Jesus. Diga, Jesus era filho, e mesmo sendo filho, aprendeu a obediência. Como que ele aprendeu? Por aquilo que ele padeceu. Queridos, quando isso aconteceu,
próximo verso diz que ele foi aperfeiçoado. E aí se tornou a causa de uma eterna salvação. Então, quando o Verbo se fez carne, quando Jesus veio ao mundo, ele experimentou todas as coisas que compreendem o custo da obediência. Ele padeceu dores reais, testes reais e morte real. João capítulo 18, veja se é verso 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então Jesus disse para ele, leia lá. Leia de novo, gente. A gente só lembra do cálice na oração de Jesus do Getsemane, onde ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas aquele mesmo Jesus que orou assim, é este que está dizendo, eu não vou beber o cálice que meu Pai me deu? Eu vou desobedecer meu Pai? Eu vou deixar de cumprir o que meu Pai mandou? Eu vou deixar de fazer o que eu vim fazer aqui? Então, queridos, não há nenhum filho isento da obediência aos seus pais. Entenderam bem, sim ou não? O que eu estou procurando demonstrar é que Jesus nunca foi desobediente. E na qualidade de ser humano, ele precisou experimentar, vivenciar, na pele como ser humano, para aprender a obediência. Ele sofreu como qualquer um de nós, e assim, ele entende a gente. Hebreus capítulo 4, verso 14. Leia lá. Próximo. Próximo. Coisas que você precisa guardar no seu coração. Os sumos sacerdotes da lei eram seres humanos como qualquer um de nós. Frios, distantes, porque cada um sofre o que sofre. E ele então, uma vez por ano, fazia um sacrifício por ele próprio, e depois de cuidar de si, ele entrava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício pelo povo. E aqui está dizendo que aqueles sumos sacerdotes, em algum grau, não conseguiam se compadecer de todo mundo. Mas Jesus sofreu na pele o que você sente. Foi testado como você é testado. Foi tentado como você é tentado. Passou os amargores da vida como você passa. E ele não pecou. E porque ele passou por tudo que você passa, você não tem uma vírgula de coisa que Jesus não tenha passado. E como ele conhece isto, ele se compadece das nossas
fraquezas. Você acha que Jesus não sabe das nossas fraquezas? Você acha que Jesus não sabe da nossa situação? Ele sabe, mas ainda assim, Ele se compadece de nós. Eu acho que você podia levantar a mão e dar glória a Deus. Então veja, alguém diria, mas ele é Deus e estava obedecendo ao Pai Celestial, e que isto me toca? Tá bom, livro de Lucas, capítulo 2, verso 51. Leia lá. Era sujeito a quem? Ao José e a Maria. É o que você vai ler nos versos anteriores. Jesus estava com eles, perderam ele, voltaram, acharam, aquela historinha toda lá. Mas na hora de ir embora, ali está escrito que Jesus era sujeito ao José e a Maria, que eram seus pais segundo a carne. E por que você acha, no alto da sua adolescência, que já não deve satisfação aos seus pais? Que pode pintar o seu cabelo de cor de abóbora, mesmo que seus pais digam não? Que acha que no alto dos seus 17 anos, você já é dono do seu nariz e não deve satisfação aos seus pais? Que você pode fazer as suas próprias escolhas e não deve satisfação a ninguém, porque seu corpo, suas regras e etc. Se você se chama cristão, você tem que ser imitador de Jesus. E Jesus era sujeito aos seus pais. Faz uma cara de inteligente e diz, pois é. Então, quem deseja crescimento diante de Deus e diante dos homens, precisa aprender com Jesus, como se comportar diante dos seus pais. Efésios, capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Vai lá. Leia lá. Então, volta lá no verso 3. Você quer ir bem na vida? Honra o teu pai e tua mãe. Quer viver mais tempo? Honra o teu pai e tua mãe. Vocês conhecem alguém que quer ficar velho? Quem aqui não quer ficar velho? Se você não quiser ficar velho, é fácil, é só morrer logo. Eu quero ficar velho, mas com cabeça de jovem, animado, e quero ir até os 110 namorando com a Suzy. Gente, quer se dar bem na vida? Honra teu pai e tua mãe. Quer viver bem? Honra teu pai e tua mãe. Por quê? O verso anterior diz, isto é justo. É justo. Seu pai não estudou o que você estudou. Mas você só chegou onde chegou por causa dos calos da mão dele. Sua mãe não teve a oportunidade de falar inglês como você fala. Mas para você fazer isto, a mão dela se encheu de calos. Honra teu pai e tua mãe. Respeite teu pai e tua mãe. Você não estaria aqui sem teu pai e tua mãe.
A menos que você seja fruto de como é que eu vou falar sem ofender? Chocadeira? Honra teu pai e a tua mãe. Entenderam bem, gente? Filho, você que faz 3 meses que não liga para o seu pai, pega o teu telefone hoje e não durma sem fazer isso. Como todos nós vimos, Jesus era obediente e sujeito aos seus pais. Isto é o resumo de toda a vida dele antes do aparecimento do seu ministério público. Respeito, submissão no dia a dia, cumprindo o que Deus determina, como nós lemos. E ele se posicionou obediente, viveu com eles em simplicidade, submissão. Agora tem pai também que é chato. Veja o verso 4. Tem pai que é cri-cri. Ele parece que tem um faniquito para provocar ira nos filhos. Então, se o filho tem que ser obediente ao pai, o pai tem que ser inteligente para não provocar a ira do filho. Mas tem que criar o filho na doutrina e no conselho, na demonstração do Senhor. Entenderam bem? Pai não tem que ser um pai chato. Entendem? Sim ou não? Okay. Jesus aprendeu a trabalhar. Aliás, um dia ele deu uma chamada numa turma lá, que estava reclamando dele trabalhar no sábado. Ele disse assim: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, filhos, dá uma olhadinha no seu pai. E pai, deixa o teu filho saber que você é trabalhador. Vai fazer bem para ele. Se você der tudo que seu filho quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, você vai ensinar ele a ser um eterno dependente. E vai crescer com a ideia de ganhar alguma coisa que alguém produziu. Agora dá uma olhadinha em José. Ele era um homem da linhagem de Davi, temente a Deus, obediente a Deus, aceitou cuidar do filho de Deus, como sendo o próprio filho dele. E a Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo 1, verso 18, que ele era um homem justo. Homem justo. E por que ele era um homem justo? Verso 19. Leia lá. O que é um homem justo? Por exemplo, um homem justo nunca infama qualquer pessoa, mesmo que se ache no direito. É o caso. Então, quando você vê alguém botando má fama em alguém, ainda que ele se ache no direito, essa pessoa não é justa. Entende? Gente justa não infama. Gente justa evita escândalo. Não é barraqueiro. Tem gente que tem um espírito de barraqueiro. Encrenqueiro. Esse mesmo eu subo no salto. Cuidado, pode cair. Ainda que pareçam inevitáveis, gente justa evita escândalo. Justo nunca infama. Ele ia sair como o mal da história. Alguém ia olhar dizendo: aquele canalha sem vergonha, safado, engravidou a moça e sumiu, largou ela sozinha. Essa era a fama que ele receberia. Ele preferiu isto do que execrar aquela moça, antes de Deus falar que o filho era dele. Então, gente justa não infama.
Você que vive o tempo todo falando disso, daquilo, daquela outra pessoa, cuidado. Gente justa não infama. Então Deus logo providenciou os esclarecimentos, para que não houvesse da parte dele dúvidas da importância daquela moça. Então gente justa prioriza a dignidade do outro, mesmo tendo o direito de aplicar a punição permitida pela lei. Quer saber como era a lei? Escreve aí para você ler lá na sua casa, Deuteronômio capítulo 22, do verso 13 ao 30, depois você lê lá em casa, mas lê lá em casa. Quer um ampassando dela? Levítico, capítulo 20, verso 10, diz assim: se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto, porque amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com uma mulher, com a mulher do seu próximo, os dois serão mortos. Entende? Era lei. Ele tinha o direito, mas ele era justo. Não, fez comigo, eu também vou revidar, vou pagar na mesma moeda. Então, você está sendo igualzinho. José era um homem de caráter ilibado. Mesmo sob um enorme custo pessoal, ele escolheu proteger a reputação de Maria. O que eu estou dizendo é que quando Deus foi escolher um homem para ser pai de Jesus, um homem para Jesus chamar de pai aqui na terra, ele escolheu um homem digno. E é isso que Deus espera que o teu filho ache em você. Entende? José era um homem sensível à voz de Deus. Lembra que quando Jesus nasceu, deram uma ofertinha para ele? 3 elementos, quem lembra quais eram? Ouro, incenso e mirra. Tudo caro, valioso, valia muito dinheiro. Alguém diz assim: para que tanto? Né? Ok. Logo depois, o anjo do Senhor foi conversar com o José, dizendo para ele assim: ó, pega a tua esposa e o teu filho, e vão lá para o Egito, porque o Herodes está querendo matar ele. Como é que ele viveu 2 anos no exterior? Com aquela ofertinha lá. Olha para alguém aí e diga: nunca é em vão que você entrega. Entende? Nunca. 2 anos no Egito, o anjo foi lá falar com ele: pode voltar, que aquele que procurava a vida do menino para matar já morreu. Aí ele viaja de volta. Por que que Deus escolheu o Egito? Você que gosta de história e que estuda numa escola decente, onde o professor não é só alguém que quer botar a minhoca na sua cabeça, mas ensina história de verdade, por que que foi lá? Porque o Egito era governado por uma linhagem dos Ptolomeus. A Judéia era governada por um outro grupo, dos Seleucidas. Quem eram esses dois? Dois dos quatro generais de Alexandre. Quando ele morreu, um ficou cuidando dessa parte de cá, outro cuidando da parte de lá, e os dois não se davam, não se bicavam. Então, se o Herodes, que era Seleucida, fosse no Egito pegar o menino, ia dar guerra civil, Roma ia interferir. Deus governa a história. Então, quando você for para a escolinha, seu professor só ensinar bobagem para você, procure aprender coisa que presta. Deus governa a história. E mandou o filho dele para lá. Trouxe o filho de volta. Como é que isso aconteceu? Porque José era sensível à voz de Deus. Deixe teu filho perceber que você é sensível à voz de Deus. Deixe teu filho perceber que você ora na sua casa. Deixe teu filho perceber de vez em quando, de madrugada, quando seu filho acorda cedinho. Eu tenho uma filha que acorda 5 horas para ir para a academia. 5? Ela vai para a academia, volta, toma banho e vai para o trabalho.
Algumas vezes ela me pega lá orando. Não porque eu quero que ela veja. Depois que eu percebi, eu mudei as estratégias para ir mais cedo. Deixa teu filho perceber que você é temente a Deus, que você é sensível à voz de Deus, que você escuta Deus, e que você está disposto a obedecer a Deus. José era assim, e foi este homem que Deus escolheu para que Jesus o chamasse de pai. Bom, um pai responsável sacode a poeira quando as coisas não estão bem. A coisa não estava boa aqui por causa do Herodes, ele levantou, sacudiu a poeira e vou começar tudo de novo, mas vou proteger meu filho. Entendem? É isso que Deus espera dos pais. Eu falei todas estas coisas, irmãos, por causa da regra básica. Filho honrará o pai. Salmo 127, verso 3, tem um negócio muito legal que eu acho que você podia guardar. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, ao invés de você disser que seu filho é uma tribulação, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é galardão. Veja o próximo verso. Leia. Por quê? Próximo verso. Filho defende pai. Entende? Bem-aventurados aqueles que enchem deles a sua aljava, por isso que eu estou querendo orar para Deus dar 12 filhos para cada um. Porque filho defende pai. Filho decente não vai engolir alguém falando mal do pai dele na frente dele. Entendem? Sim ou não? Agora veja, no livro de Provérbios tem lá as bases de estrutura de família, né? Provérbios capítulo 6, verso 20, por exemplo, diz assim, ó, Provérbios 6, 20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Tua mãe deve ter botado uma lei na sua casa. Eu fui um dia almoçar na casa do pastor Aníbal, e a missionária Salvelina diz que criou os filhos dela com uma lei: ninguém mexe no prato antes do pai. Era a lei dela, da casa dela. Filho, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a lei da tua mãe. Próximo, coloca isso no teu coração e pendura como se fosse um colar. Quando você caminhar, isso vai guiar você, e quando você for deitar, vai guardar você, e quando você acordar, isso vai falar com você, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei, uma luz, e as repreensões da correção, são o caminho da vida. Então, irmãos, nós precisamos aprender essas coisas, e tudo isto, para lembrar que Deus é o nosso Pai, e que diante destas coisas, precisamos pensar em como é o nosso comportamento diante do nosso Pai. Veja, a coroa dos velhos, está em Provérbios 17, 6, a coroa dos velhos são os netos, a coroa dos velhos são os netos, e a glória dos filhos são seus pais. Se a coroa dos velhos é o neto, filho dos filhos, a glória do filho é o pai. O filho se orgulha do pai. Entendem? Agora veja. Uma vez eu recebi no gabinete uma irmã com o esposo e o filho pentecostal, e eu lembro da frase dela: eu sou apaixonada pelo meu pai.
Cadê, irmã? Então, gente, todas estas coisas servem para aquilo que lemos em Malaquias capítulo 1, verso 6. O filho honrará o pai. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Deus é pai de todos, ou não? Sim ou não? Como é que eu sei disso? Efésios capítulo 4, vai lá, verso 4. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus é Pai de todos. Levanta a mão bonita e diga: Deus é o meu Pai. Tem coragem? Fala bonito e forte. Deus é meu Pai. Aliás, uma vez Deus deu uma chamada forte, mas forte, no sacerdócio de Israel, e ele disse que ele, Deus, era marido de viúva e pai de órfão. E disse: quem se encrencar com viúva está se encrencando comigo, e quem se encrencar com órfão está se encrencando comigo, porque eu sou pai de órfão e marido de viúva. Então, cuidado você que às vezes fala mais do que deve. Entenderam? Sim ou não? Cadê a reverência, o respeito, a consideração? Às vezes a pessoa chega na igreja, tem uma lojinha ali de comida, eu acho até legal, eu também gosto. Mas não é para ficar entrando aqui comendo na hora do culto, né? Dá licença. Reverência, respeito. Cadê a honra, a coerência, a gratidão? Na hora de entregar ao Senhor, na hora de ofertar ao Senhor, quando você vai na casa do seu pai, você passa na pior boteco para levar a pior comida para ele? É assim que funciona? Seu filho desmantelado. Ou você faz o melhor que está ao seu alcance? Hoje é dia dos pais. E Deus está dizendo: se eu sou teu pai, cadê a minha honra? Fique em pé, por favor. Qual é o comportamento diante do nosso pai? E aí vem uma questão muito legal. Se a gente não dá conta de respeitar o pai que a gente está vendo, como é que a gente pode dizer que respeita Deus que a gente não está vendo? Outros vão dizer: mas pastor, eu não conheci meu pai. Eu sei o que é esta dor. Mas Deus disse que Ele é pai de órfão. Então você não está só. Se você tiver coragem, com esse olho lindo que Deus te deu, olhe para cima, levante as duas mãos e diga: Pai, seja sempre o meu Pai. Fala de novo, vamos embora. Tem coragem? Fala outra vez. Ganhe um tempo de qualidade agora. Põe a mão no teu coração. Fale com Deus. Jesus nos orientou a chamar Deus de Pai. Fale com Deus. Ele está te ouvindo agora. O mesmo Deus que ouve o pastor, ouve você. Sabe que
Deus ouviu e não te largou. Ele nunca vai te deixar. Ele sara, cuida, protege. Olha o teu Pai. Não precisa marcar audiência. Não precisa esperar o próximo domingo. Chame pelo Pai. Não é formalidade, formalismo. Olha a resposta de Deus para você. Você cresceu com o coração marcado, porque os coleguinhas podiam e você não. Deus cura o teu coração. Ele não vai se esconder de você. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deus ama você.
Seja cheio do Espírito Santo. 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 Seja cheio do Espírito Santo.